Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando nós fazemos voto ao Senhor, que a palavra diz sobre Samuel, sobre Ana, que era estéril, e sabemos que ali Samuel veio de forma sobrenatural. Alguns nasciam naturalmente, outros vinham de forma sobrenatural, com luta, assim como Ana sofria perseguição de Penina, e ela fez um voto que entregaria seu filho à casa do Senhor. Assim como consagra a vida ao Senhor e tudo lhe será bem sucedido, devemos também consagrar a vida dos filhos ao Senhor, entregá-los à casa do Senhor, porque sabemos que ali Samuel entregue ao Senhor, mesmo estando ali na casa aonde a palavra diz que segundo Eli e seus filhos a luz era escassa. Mas o Senhor revelou-se a Samuel a fim de que ele trouxesse luz ao invés de desvanecer, assim como eles fizeram. Entregar a vida, fazer um voto para com o Senhor, nós não necessitamos de homens. Nós necessitamos de ter fé e crer naquele que é o único bispo e bom pastor daqueles que se entregam ao seu rebanho. Assim como também é necessário, assim que consagre, que faça um voto e entregue a criança ao Senhor, é necessário que tenha discernimento e que esteja sempre monitorando os seus passos até que ela, Jesus Cristo, se revele a ela na sua plenitude, a fim de que ela ande sendo imitadora de Cristo. Podemos compreender também no caso de Sansão, assim como Eli era juiz de Israel. Sansão, os votos de Narizeu, do qual sabemos que ele desfaleceu, onde os seus pais comeram do mel do qual ele extraiu da carcaça do leão que havia matado. O risco daqueles que às vezes consagram a vida de seus filhos ao Senhor e por descuido acaba tomando a sabedoria da onde não sabe onde eles estão buscando. Se é da fonte, a palavra diz: encontraste mel, come o suficiente antes que fique enjoado. Assim sabemos que ele quebrou os seus votos para com o Senhor, e os seus pais ainda tomaram mel da fonte da qual não sabia de onde ele havia extraído aquele mel. Há uma única sabedoria no alto, viva e eficaz, mais pura do que os favos de mel. E aquele que tem o discernimento e busca constantemente, ele não permite ser... ele permite ser sempre vigilante e não permite ser distraído, ele não se entrega às distrações, ele está sempre vigilante pelo seu espírito. O Senhor não permite com que seja enganado, assim como também ele diz que ainda que alguém busque enganar alguém que segue na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, na retidão, e ainda alguém venha enganá-lo, grande
é a ruína e destruição daquele que assim procede, com astúcia, mas para aquele que está segundo os preceitos do Senhor, ele permanece, porque o Senhor tem prazer naqueles que não se entregam naquilo que não procede da sua verdade, daquilo que permanece. Por isso, a palavra diz que muitos, por se entregarem às distrações, aonde o Senhor nos ensina que os inimigos de um homem são os da família, e muitos, por se entregarem às distrações e às vezes por amar mais o seu filho do que a próprio Jesus Cristo, a palavra diz que, na verdade, se torna 2 vezes mais filho do diabo do que eles mesmos. Por isso, uma casa onde não há luz, todos são entregues às trevas, assim como é necessário estar apartados daqueles que seguem dormindo, porque na verdade ele diz: desperta tu que dormes, assim como não há comunhão de trevas com luz. Não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão daqueles que creem com os incrédulos. Não há comunhão dos naturais com aqueles que vivem de forma sobrenatural. Por isso, estejais sempre vigilantes e não depositai a confiança nos meros mortais, nos reis e nos príncipes, seja quem for, porque é impossível de os salvar, assim como lhes conceder o discernimento. Antes, aquele que é chamado filho do homem, mas não é homem para que minta, e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.